Olá, eu sou o Dr. Itamar Linhares, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Esse é o primeiro vídeo aqui do nosso canal com o objetivo de trazer informação importante, informação útil e que pode te auxiliar no dia a dia. Eu gostaria de me apresentar, Itamar Linhares, sou formado em medicina há 15 anos. Na minha trajetória, fiz especialização em cirurgia do aparelho digestivo, em endoscopia, pós-graduação em gastroenterologia clínica, em nutrição clínica, em longevidade saudável e atualmente voltando os meus estudos principalmente para a parte da gastroenterologia que eu me apaixonei, que é a parte hormonal, metabólica do nosso tubo digestivo. 15 anos de carreira dedicada ao assunto saúde digestiva, a tudo que envolve o bom funcionamento do nosso intestino e a influência que esse bom funcionamento no intestino determina no bom funcionamento do nosso corpo como um todo. Então, o meu objetivo com esse canal é falar com vocês sobre aquilo que eu falo sempre com os pacientes em consultório, sobre a saúde sendo cuidada de forma preventiva, cuidarmos da nossa saúde para evitar que a doença chegue. É uma estratégia muito mais interessante, muito mais inteligente do que a gente não tomar medidas preventivas, não ter conhecimento que nos propicie se proteger, evitar aquilo que está nos fazendo mal e de forma passiva aguardar que o problema de saúde surja para que depois a gente vá correr atrás do tratamento. Então aqui a gente vai tratar estratégias, de dicas, de conhecimento que vou passar para vocês, a gente vai conversar a respeito para que vocês consigam se cuidar da melhor forma, ter mais autonomia em relação à sua própria saúde. Então, para começar o nosso canal, vamos falar um pouco sobre por que o cuidado com a saúde digestiva é a base para que a gente tenha uma vida longa e com saúde. Um gastro vai tratar com vocês de saúde como um todo, de saúde digestiva, saúde hormonal, saúde emocional, toda a nossa saúde, todo o funcionamento do nosso corpo, toda a relação que a gente tem com a comida, com o ambiente, com as outras pessoas, é fortemente influenciada pela nossa saúde intestinal. Eu vou hoje apresentar para vocês 5 motivos pelos quais cuidar da saúde intestinal é a base para que a gente viva uma vida longa e saudável. A relação entre o sistema imunológico e o nosso tubo digestivo. 70% do nosso sistema imunológico está no nosso tubo digestivo. Sabendo disso, faz todo sentido a gente entender que quando o nosso intestino não está funcionando bem, as nossas defesas, as nossas possíveis reações alérgicas, tudo isso vai estar funcionando de forma inadequada. Um ponto importante sobre a saúde intestinal e a nossa saúde emocional. Boa parte dos neurotransmissores, das substâncias que circulam pelo nosso corpo e determinam o nosso humor, determinam a nossa relação com as outras pessoas, com o meio que nos cerca, são produzidos no nosso intestino. Para vocês terem uma ideia, a serotonina, um importante hormônio relacionado à sensação de bem-estar. 90% da serotonina é produzida no intestino. E olha só, uma saúde intestinal ruim determina uma baixa produção de serotonina. E os medicamentos que são tão utilizados hoje na nossa sociedade, boa parte deles, um grupo deles, são os inibidores de recaptação da serotonina. Como funcionam esses medicamentos? Eles vão tentar melhorar a eficácia da serotonina, desse neurotransmissor que leva a mensagem de um neurônio até o outro na condução elétrica que determina, entre outras coisas, o nosso estado emocional, a nossa condição de estar mais alegre, mais deprimido. A serotonina é determinante nesse caso. Os medicamentos vão tentar melhorar a utilização da serotonina, porém eles não atuam na produção da serotonina. Se tenta melhorar por estratégias às vezes medicamentosas a eficácia de uma pouca quantidade de serotonina no sangue, enquanto a melhor estratégia para melhorar um problema psíquico de ansiedade, até de depressão, seria atuar na saúde digestiva, deixar o intestino mais saudável, aumentar a produção de serotonina. Com mais serotonina, a eficácia fica muito melhor do que tentar melhorar a utilização daquela quantidade de serotonina disponível. Quando a gente fala da saúde do tubo digestivo, é importante a gente entender um conceito que é a alimentação é diferente da nutrição. O que o nosso corpo utiliza não é o alimento em si. A gente come um alimento, uma carne, o nosso corpo não usa carne, ela usa aminoácidos, que é
A menor parte é a fragmentação daquele alimento. Quando a gente come um legume, ela vai utilizar vitaminas, minerais, fibras, certo? Então, o que determina quão saudável está o nosso organismo não é obrigatoriamente o que a gente come, é o que a gente absorve do que a gente come. Muito do que se come é perdido no tubo digestivo, passa pelo tubo digestivo e não é absorvido. E quando a saúde intestinal não está boa, a quantidade, a qualidade dessa absorção fica prejudicada. Pode ser que você esteja comendo em boa quantidade, pode ser que você até tenha escolhas razoáveis, mas se a saúde intestinal não estiver adequada, a eficácia dessa alimentação estará ruim. Da mesma forma, alimentos ruins, escolhas ruins na alimentação vão determinar uma saúde intestinal ruim, vão determinar um intestino com mais inflamação, um intestino com um desequilíbrio na flora bacteriana, lembrando que o nosso intestino é repleto de bactérias que fazem parte do nosso tubo digestivo. E a escolha, através da nossa alimentação, dos nossos hábitos, vão influenciar na saúde dessa colonização bacteriana. Um desequilíbrio inflamatório intestinal provocado por escolhas alimentares ruins, alimentos processados, a gente vai falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Uma alimentação que não está adequada em quantidades, em horários e principalmente em escolhas vai determinar então uma má absorção. Então o que a gente pode fazer para melhorar essa absorção intestinal? Entendendo que parte do que a gente come acaba sendo perdido e a gente precisa ter um tubo digestivo mais eficiente possível para aproveitar ao máximo daquele alimento que a gente ingeriu. Primeiro fator importante para uma melhora da saúde intestinal, talvez mais até do que aquilo que a gente escolhe comer e que é tão falado, né? Coma isso, coma aquilo, é aquilo que a gente escolhe não comer. O que a gente escolhe não comer vai fazer talvez um efeito maior na nossa saúde intestinal, na nossa capacidade de absorção. Então, alguns alimentos são vilões do nosso tubo digestivo. Não devem fazer prática da nossa rotina alimentar. Esses alimentos, como o açúcar, são inflamatórios, vai inflamar o nosso tubo digestivo. Um tubo digestivo inflamado, ele tem dificuldade em absorver aquilo que ele precisa. E ele tem, ao mesmo tempo, dificuldade em não permitir a absorção, a entrada para dentro do nosso corpo daquilo que o nosso corpo não precisa. Outro grupo alimentar que também atrapalha a nossa saúde intestinal, o leite, os derivados. É importante que a gente entenda, né, apesar de ser um alimento muito comum da rotina de muitas pessoas, o leite da vaca, o leite humano são leites muito diferentes. Nas suas proporções de nutrientes, na forma até molecular que esses nutrientes se organizam, o leite é um dos alimentos que vai provocar inflamação intestinal. Outro grupo alimentar também muito comum e causador de inflamação intestinal são os alimentos que contêm glúten. Então aqui a gente está falando de tudo que vem do trigo, do centeio e da cevada. Certo? Para a nossa rotina alimentar ocidental, brasileira, é principalmente a cerveja e os alimentos de trigo. E a gente sabe que isso é um desafio porque muitos alimentos comuns do cotidiano, comuns de interação social. Mas quanto o assunto é fisiologia, a gente tem um papel como médico de explicar o funcionamento, para que você que está em casa, tendo o conhecimento, possa tomar a sua decisão de forma consciente, optar por comer ou não esse tipo de alimento. Então o trigo, ele vai promover a inflamação intestinal, ele vai promover um aumento principalmente da permeabilidade intestinal. Bactérias, vírus que entram para o nosso tubo digestivo através da alimentação, eles vão encontrar um intestino com mais espaço entre as células, com mais possibilidade de entrar, de ser absorvido. E quando qualquer substância ou organismo estranho ao nosso funcionamento ganha a nossa corrente sanguínea através da absorção intestinal, ele se torna um problema para o nosso sistema imunológico. O nosso corpo vai ter que lidar agora com ele. Isso é a base de condições inflamatórias que estão na origem da doença aterosclerótica, do diabetes, da obesidade, de doenças autoimunes, como as disfunções da tireoide, o lúpus e uma gama enorme de doenças que se iniciam por desequilíbrios inflamatórios, por alterações na nossa resposta imunológica causadas pela entrada dessas substâncias e fragmentos de moléculas que não deveriam alcançar o nosso sistema circulatório e entrar ao nosso corpo, mas conseguiram entrar, porque o nosso tubo digestivo não está tão saudável, tão ajustado ao seu funcionamento como deveria.
Então, como vocês perceberam, o assunto é extenso, é interessante e é importante para nós. Eu gostaria de agradecer a vocês que assistiram o vídeo, me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, gostaria de comentários se gostaram do formato e semanalmente nós vamos trazer aqui novos vídeos, novos assuntos relacionados à saúde de forma preventiva, à saúde intestinal, conhecimentos práticos para que a gente consiga ter uma vida mais longa, mais saudável, com o corpo funcionando em equilíbrio. Nos sigam então aqui no YouTube, também na minha página lá no Instagram. Até próximos vídeos em breve.